Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou a professora Débora, sou enfermeira, mestre em enfermagem psiquiátrica, diretora e professora da Faculdade Venceslau Braz. Por favor, mandem para mim comentários, tá? Se o áudio está ok, tá? Eu estou vendo aqui a Tatiana Fortes. Ana Cláudia já está aqui. Ana Cláudia, daqui a pouco já vai entrar, nossa convidada de hoje. Hein, pessoal? O áudio está ok? Como que é? O Saulo está falando que o áudio está ok, né? Professora Oyara, seja bem-vinda. Pessoal da Liga. Então, gente, hoje, na nossa 18ª live, nós vamos falar de um assunto, tá? Que muito importante, pelo menos para mim, né? Que é a atuação da enfermeira em saúde mental, tá? E para isso, eu convidei a nossa ex-aluna, tá? Ana Cláudia Póvoa, que trabalha em saúde mental na cidade de São Lourenço, para vir conversar com a gente. Boa noite, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, Débora. Boa noite. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, de você, aonde você se formou, que ano você se formou, né? Como você foi parar na saúde mental. Débora, tá falhando. Débora, Oi, tá me ouvindo, Ana Cláudia? estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Oi? Dá uma olhada na sua internet, parece que está cortando. Aqui para mim está cortando também. Você está no notebook ou no celular? Estou no celular. Débora, Oi. você está me ouvindo? Ô, Ana, tenta ficar mais próxima do roteador. Oi? Tenta ficar próxima do roteador seu de celular. Se eu estou próxima? Do roteador. Estou próxima. Ah, eu acho que agora dá para você falar. Você quer que eu mude de lugar? Oi, Ana Quer que eu Cláudia. mude de lugar? Eu estou próxima ao roteador. Hã? Eu estou próxima ao roteador. Meu Deus. Calma, vai dar tudo certo. Gente, tô vendo até a Dani, Luísa, já viu o Zé Rubens. Quando você puder falar, estamos aqui, né? Eu estou aqui te ouvindo. Ah. Então começa a falar que
Tá bom, Débora. Oi. Bom, eu sou a Ana Cláudia Póvoa, me formei em 92, aí na Faculdade Venceslau Braz. Quando eu terminei a minha faculdade, eu fui para São Paulo, fiquei 6 meses na Beneficência Portuguesa, mas o meu interesse mesmo era ir para o Rio de Janeiro. De São Uhum. Paulo, eu fui para o Rio, onde eu fiquei 20 anos trabalhando no Hospital Samaritano, em Botafogo. Eu retornei para São Lourenço em 2013 e desde 2017 eu trabalho no CAPS aqui em São Lourenço como enfermeira RT do CAPS 2. Deu para me ouvir? Sim, tá ótimo, tá? Então, Ana Cláudia, Deu para ouvir? deu. Pode ficar tranquilo, deu sim, tá? E o pessoal tá falando que tá o bom som, né? Então, você, ex-aluna nossa, que adora estar no CAF depois de ter passado pela área hospitalar, né? Então, Isso. Ana Cláudia, para a gente Depois de começar, muitos anos dentro de hospital, voltei para São Lourenço e estou na saúde mental, enfermeira do CAPS 2. uhum. Então, Ana Cláudia, como você definiria saúde mental? Bom, eu diria que saúde mental é um termo relacionado como o indivíduo reage às exigências, aos desafios e às mudanças de vida. Eu penso dessa forma porque é isso que eu vivo diariamente dentro do CAPS. E também com a intenção de harmonizar as ideias e as emoções desses pacientes. É bem isso, que vem até a ser uma definição bem próxima da OMS, e é o que eu vivo diariamente aqui no CAPS. Ok. Então, né, a saúde mental, acho que é isso mesmo que você tão bem definiu, né? O que é saúde mental, né? Isso. E, atualmente, Ana Flávia, quais são os estabelecimentos de saúde que trabalham com saúde mental? Olha, eu trabalho muito com o PSF, com o Hospital Geral, que aqui em Pouso Alto a gente tem 4 leitos da saúde mental para pacientes com transtorno mental, álcool e droga. O NASF, consultório na rua, o tratamento ambulatorial no próprio CAPS, centros de convivência que no momento a gente não tem aqui em São Lourenço, e posteriormente a isso, a gente tem o apoio, né? A gente trabalha com o Hospital Psiquiátrico de São Sebastião do Paraíso, para onde a gente envia os pacientes com internação compulsória. Uhum. Então, Ana Cláudia, Está me você, ouvindo né? bem, Débora? Tô sim. Então, você, né, colocou para nós a rede de saúde mental, né? Que vai desde a estratégia de saúde da família até nos casos mais graves de apoio, só em último caso, né, os hospitais psiquiátricos. E graças a Deus os Exatamente. CAPs estão dando conta e cada vez menos a gente está mandando paciente para internação, né? É, Então, a muito gente, bom isso. isso, a gente consegue resolver, quando a gente consegue resolver por aqui, que a gente consegue resolver muito, assim, numa proporção muito boa, no nosso CAPS, quando muito no Hospital de Pouso Alto, e só mesmo aqueles estados em que o paciente está oferecendo risco de vida para ele e para terceiros, que é uma solicitação da família na promotoria para essa internação, é que a gente direciona para São Sebastião. Uhum. Ô, Ana Cláudia, quais são as funções nossa como enfermeira no centro de atenção psicossocial? Seja
no CAPS 1, CAPS 2 ou no CAPS AD? Olha, aqui na minha realidade, uma enfermeira responsável pelo CAPS AD e uma responsável pelo CAPS 2. Então, o que que a gente faz ali, né? Mais precisamente eu, no caso. Eu recebo os pacientes para acolhimento. Quando necessário, eu faço visitas domiciliares. Os pacientes vão até o CAPS para se fazer o acolhimento, para avaliação psiquiátrica, avaliação psicológica, e havendo a necessidade, como é o CAPS 2, ele ficará em acolhimento com a gente durante o dia, fazendo todas as oficinas, tendo atendimento psicológico, médico, da equipe multidisciplinar em si. E a gente tem feito isso aqui, graças a Deus, numa nova unidade do CAPS, que a gente mudou em junho desse ano, um lugar que está bem preparado, e a gente está desenvolvendo um trabalho bem bacana lá. Não. Aproveitando, né? Você falou para mim que trabalha no CAPS 2, né? Quais CAPS são 2. os tipos que nós temos de CAPS? Olha, aqui em São Lourenço nós temos o CAPS 2 e temos o CAPS AD3. Então, transtorno mental vem para a gente e para passar o dia. E o CAPS 2 a gente tem um acolhimento noturno. E aqui em São Lourenço funciona isso, e a gente funcionava aqui uma unidade de acolhimento infantil, que no momento a gente não está fazendo uso dela, porque abriu o CAPS-I aqui em Carmo de Minas. Então, fica muito próximo uma cidade da outra, então a gente consegue dividir bem esse trabalho. Até porque aqui em São Lourenço é um polo, e a gente, além das cidades próximas, a gente dá suporte a 24 municípios. Uhum. Vocês aí em São Lourenço têm o CAPS álcool e droga também? Álcool e droga também. E muito, Né? infelizmente. Porque é muito importante, né? Nós temos toda a rede formada, e não sei se você sabe, agora, esse ano aqui em Itajubá, nós conseguimos abrir, né? A prefeitura abriu o nosso CAPS 2, né? Então, aqui em Itajubá, nós estamos começando a formar a rede. Então, é muito bom, é Sim, importante. A experiência de vocês já estão, né? Com uma rede mais formada há muito tempo, né? sim, Ana Cláudia, dentro do CAPES, é muito importante se trabalhar numa equipe, né? exato. Diferentemente de outros locais, onde todo mundo tem as suas funções muito bem específicas, no CAPES, a gente trabalha muito com a equipe multidisciplinar, né? E como Exato. você vê esse trabalho em equipe? Como eu trabalho em equipe, Como olha, você vê esse a nossa trabalho na equipe. equipe multidisciplinar? Você quer saber como eu trabalho com a minha equipe? É isso? Quais os profissionais É, que eu tenho? Porque tá qual o trabalho da picotando muito, enfermeira sabe? Eu tenho hora dentro? que eu não ouço por inteiro a sua frase. Você me desculpa, tá? É, qual o trabalho da enfermeira dentro de uma equipe multidisciplinar? Bom, o trabalho da enfermeira na equipe multidisciplinar é bem complexo, né? A gente dá todo o suporte que a equipe precisa quanto à doença do paciente, o relacionamento, vínculo familiar que ele tem ou não tem. A gente fica não responsável pela farmácia em si, porque nós temos farmacêutica, mas a gente também dá um suporte muito grande no que diz respeito a solicitar a aquisição
medicações, a distribuição das medicações para pacientes que estão dentro do CAPS, para pacientes ambulatoriais. Então, a gente monitora praticamente tudo que acontece no CAPS referente ao usuário do serviço. Certo, né? E durante essa pandemia, como que funcionou o trabalho de vocês? Olha, foi bem complicado e continua sendo. Logo no início da pandemia, a gente teve que suspender os atendimentos não emergenciais. Então, infelizmente, a gente tinha a equipe lá pronta, mas para emergências. Até porque a gente tem funcionários que já têm mais de 60 anos, outros que começaram a apresentar os sintomas do Covid, então a gente teve que afastar funcionários e a gente começou a trabalhar em sistema de rodízio de equipe. Aí isso deu uma achatada no número de profissionais e a gente conseguiu fazer atendimento domiciliar, claro, devidamente preparado, né? E a gente fazia visitas domiciliares com frequência para ver como esse paciente está, se ele está fazendo uso das medicações corretamente, se estava faltando algo que a gente pudesse suprir através das visitas. E aqueles que eram os que exigiam mais atenção, mais acompanhamento, a gente marcava uma data X, que tivesse um médico lá, buscava esse paciente, ele seria avaliado pelo psiquiatra e a gente devolvia para a residência. Atendimento psicológico também ficou um bom tempo suspenso. Então, aqui durante a pandemia, principalmente no início, era um atendimento psiquiátrico de urgência e as visitas domiciliares com bastante intensidade. Uhum. Realmente, durante a pandemia, né, houve muitas vezes uma quebra desse serviço por falta de profissionais, até mesmo por não poder ter muitos pacientes, né, nas Exato. oficinas de trabalho, porque o CAPS funciona basicamente com oficinas, né? Fica muito difícil. Então, a estratégia que vocês usaram e nós também aqui usamos foi a visita domiciliar, ver se acompanhar esses pacientes em casa, né? E agora que eles estão retomando, né? Então, eu acho que é um trabalho totalmente novo, né? Que nós estamos aprendendo com eles, né? Exatamente. Diariamente. Exatamente, nós aprendemos com os nossos pacientes diariamente, né? Diariamente. Muitas vezes, e na saúde mental é a cada instante. Eles falam coisas que a gente não espera, mas é por isso que eu gosto de trabalhar com eles, porque eles são muito sinceros, né? Sensíveis, então, muito. São... E quando a gente faz um bom vínculo com esse usuário, é assim, muito promissor para o serviço, muito gratificante para o profissional, porque durante esse tempo de pandemia, que a gente está falando no momento, essas visitas domiciliares acabaram aproximando muito mais até a equipe do paciente, e uma coisa maravilhosa que aconteceu, porque antes a gente tinha uma certa frequência desses pacientes no CAPS, de acordo com o projeto terapêutico que é realizado. Só que por conta da pandemia, diminuiu muito, mas praticamente a gente não atendeu ninguém, só aqueles mais graves que passavam o dia lá com a gente, tudo dentro de um protocolo por conta do Covid. E a gente conseguiu reduzir com a pandemia, né, se é que eu posso falar que conseguiu algo bom com a pandemia, esses pacientes em casa, ao lado de seus familiares, fazendo atividades produtivas, e hoje em dia, muitos deles, a gente não está vendo a necessidade do retorno ao CAPS. Então, está sendo muito positivo esse trabalho com eles, diretamente na casa deles.
É, realmente, né? Porque, sim, sem querer, nós estamos cumprindo a função principal do CAPS, né? Que é a reinserção desse paciente na Exatamente. família, na sociedade, né? Isso. Na vida, no trabalho, que muitos deles ali a gente consegue, através da nossa assistente social, através do Cine, conseguir alguma colocação no mercado para o paciente que não é tão comprometido assim. Então, esse episódio dele ficar em casa está sendo ótimo para ele, porque ele está se sentindo bem, ele está se sentindo encorajado, porque muitas vezes eles chegavam lá super desanimados, aí vem aquelas histórias, para que eu estou vivendo, eu só estou dando trabalho, a vida não tem sentido, e eles estão sendo produtivos dentro da casa deles, ao lado dos familiares. Então, a gente está achando muito positivo essa nova modalidade forçada de atendimento, que é diretamente na casa do paciente. Uhum. Ô, Ana Cláudia, me fala uma coisa, tá? Quais as dicas que você daria, tá? Para quem está nos ouvindo, em relação à saúde mental? As dicas que Como eu daria, melhorar a saúde mental nesse tempo de isolamento social? olha, tem bastante coisa. Então, assim, a gente tem trabalhado muito em cima de orientar os pacientes a não ficarem presos em notícias que não têm uma fonte, né, não são fidedignas, porque muita coisa aí realmente é muita poluição de informação e com isso, lógico que vai atrapalhar o rendimento deles nesse tratamento. Então a gente está orientando muito a isso, é, falando com eles a proteção deles e dos familiares deles diante o comportamento que eles estão tendo nessa nova modalidade que é esse tratamento na residência, né, por conta das visitas, manter uma conexão com amigos, com familiares, porque isso tudo é fundamental, né? E as pessoas próximas, elas podem ajudar muito aliviando a tensão, a ansiedade desse usuário. A gente estimula, até porque a gente tem educadora física, então a gente estimula exercícios que eles possam fazer em casa, quem mora em frente a essas pracinhas que tem esses aparelhos que vão até lá, né? Porque é ar livre, então dá para eles fazerem algo bem, devidamente com suas máscaras, fazerem exercícios leves. Ingerir bastante água, né? Até porque a gente está num momento já de calor, evitar o consumo, né, no caso do AD, de álcool e droga, e até mesmo transtorno mental, porque muitas vezes se mistura CAPS-D e CAPS-2 num único paciente. E para a gente que é funcionário, né, da saúde, no caso do CAPS, pausas para a gente descansar um pouco durante os turnos de trabalho, uma dieta saudável, prática de exercícios físicos e até essas práticas de relaxamento, de meditação, que isso tudo ajuda bastante. A gente trabalha muito isso lá no CAPS. Certo. Ana, eu acho, né? Tudo isso é muito importante. A gente tem que tratar a nossa saúde mental para poder ajudar os outros, né? Que não adianta nada Exato. querer ajudar as pessoas em questão de saúde mental se nós não nos ajudamos primeiro, né? Exatamente. A Então, gente tem que estar bem para poder ajudar, né? aham, a A gente gente nos tem que estar bem. preocupar, né? Conosco primeiro para poder ajudar as pessoas. Ana Cláudia, Oi. observou que nesse período de pandemia houve um aumento dos casos de depressão, de suicídio, de pessoas até que não apresentavam problemas Muito, antes e agora, devido ao isolamento, estão muito, apresentando? muito. Aqui em São Lourenço, quase toda semana tem uma história de suicídio. Quase toda semana.
muito por enforcamento. E a ansiedade está, assim, num grau elevadíssimo nas pessoas. Aquela queixa de que não consegue dormir, é a dor no peito, é a busca pelo ar que não chega com facilidade. Então, isso tudo gera um estresse muito grande nesses pacientes e, né, de uma certa forma, com certeza, compromete. Então, a gente está batendo muito, muito mesmo em relação a isso, porque lá dentro do CAPS, trabalhando isso entre a gente, porque a gente está recebendo muito paciente com transtorno de ansiedade, com depressão e ideação suicida. Não, que nós sentimos, né? Pelo menos eu tenho sentido que realmente está aumentando, né, a tendência, quando passar essa pandemia, aumentar ainda mais, né? Os Exato. problemas oriundos do isolamento social, né? Isso. Então, agora, gente. Oi? Ninguém mandou pergunta. A gente vai abrir para alguém que queira perguntar alguma coisa que não ficou claro. Ah, nós estamos aqui abrindo para as perguntas agora. Ah, Tá, teve Débora, deixa alguém eu só mandou fazer uma aí, então colocação. aí. Muitas vezes o áudio não chega para mim de uma forma que eu entenda você claramente, tá? Então, se Aham. eu pedir para repetir a pergunta, quem estiver acompanhando, me desculpe, mas eu não, tem hora que a frase inteira não entra para mim. Então, eu fico juntando um Então, pouquinho que você Ana Cláudia, falou nós ali, vamos outro abrir agora. pouquinho. Aham. Oi? Para as perguntas, tá? Tá, Alguém tá tem jóia. alguma pergunta para fazer, gente? Então, nós estamos aqui esperando, né, as perguntas. Oi? Então, acho que é um bom sinal ninguém ter mandado pergunta, né? Significa que nós falamos claramente e não deixou, né, nenhuma dúvida. Então, Ana Cláudia, o que é preciso? O Eu não serviço de sei se saúde isso é bom ou mental, se é ruim, né? o que é para você entrar na rede? Eu não É por entendi inteira a concurso? pergunta. O Oi? que, para entrar numa rede Ah, de saúde mental, é concurso público? Como é que é? ó, aqui em São Lourenço, para saúde mental, não foi concurso público, tá? Agora, acho que há possibilidade, de repente, de se fazer um processo seletivo futuramente. Mas concurso público aqui para saúde mental, para o CAPS, não. Tem os concursados Tivemos, da prefeitura que prestam serviço lá no CAPS, tá? Mas isso são 4 ou 5 funcionários somente. Ana Cláudia, chegou aqui uma pergunta, tá? Que, Tá. como um profissional de saúde que trabalha na assistência direta aos pacientes com Covid-19 pode manter bem a própria saúde mental? Ótima pergunta. Olha, é difícil, mas a gente, com muita força de vontade, com muito empenho, com muita dedicação, a gente está se cuidando ao máximo para poder estar próximo a esses pacientes. E quando algum colaborador nosso começa a apresentar sintomas que sugerem, imediatamente a gente isola, colhe-se o PCR e deixa em isolamento o tempo necessário e depois de um tempo, né, o que foi determinado pelo médico, ele retorna ao trabalho. Mas a gente ali está se virando. Eu, como enfermeira diarista do CAPS e a minha colega como diarista do CAPS-AD, quando tem algum enfermeiro de licença e a gente não faz 8 horas, a gente faz 12 horas, a gente vai fazendo remanejamento, mas a gente dá o máximo para a gente poder estar próximo dos pacientes
e suprir a falta do funcionário. Está sendo difícil? Tá, mas eu te digo que está sendo bem desafiador e bem muito bom para a gente, para nós mesmos, para nossa vida, né? Porque a gente está tirando muita lição de tudo isso. Já não basta que é uma lição diária o público que a gente atende. Com certeza, trabalhando na saúde mental, a gente se torna uma pessoa bem melhor. Isso eu posso te dizer, assim, com todas as letras. E a gente aprende muito na vida também e a gente fica mais humano, mais humilde, mais tolerante. Espero ter Eu achei, respondido. eu achei muito interessante essa pergunta, né? Sim, completando o que você falou, porque é um exercício diário. Sendo nós da área de saúde mental, sendo nós que estamos na assistência direta ao paciente, estamos ali de frente, nós temos, claro, que nós estamos com a nossa saúde mental um pouco abaladas, porque nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis, né? Mas a gente Uhum. tem que realmente fazer um trabalho, procurar ajuda, né? Sim, os hospitais poderiam até mesmo arrumar uma equipe para estar de psicólogos que desse esse apoio aos profissionais que estão na linha de frente, né? Isso. Outra pergunta que saiu aqui, Ana Cláudia, é se os idosos, tá? Como que você vê os idosos nesse período de pandemia? Eles estão sofrendo muito com o isolamento social? Olha, até que não muito, porque a gente tem idosos, pacientes nossos que moram em lares, né, em asilos, então eles têm assistência do local e a gente também vai até eles. E claro, nas visitas domiciliares, a gente faz visita, ô Débora, todos os dias, incansavelmente, todos os dias. A gente tem uma equipe grande, a gente tem um carro à nossa disposição, um ônibus para poder fazer o transporte dos pacientes. Então, a gente consegue organizar o nosso trabalho de uma forma que a gente consegue dar assistência praticamente para todos. Então, eu acho muito importante, né? Isso você volta a falar. Assistência diária, aonde o idoso está, aonde o paciente está, né? Muitas vezes o próprio profissional de saúde que teve de se afastar devido ao Covid, né? Ter essa assistência, a Uhum. gente ir atrás, conversar com ele, apoiá-lo, né? Eu acho que o apoiar e humanizar são as palavras-chave do CAPES e da enfermagem, né? É o nosso cuidado, né? Exatamente. Vou voltar. Então, gente, alguma outra pergunta, gente? Porque senão eu vou ficar com... Gente, vocês gostariam de saber? Que a Ana Cláudia está aqui disponível para responder, né? Ana Cláudia, como você vê, tá? Assim, que nós estamos passando por uma mudança muito profunda, né? Que, nós, que a questão da própria luta antimanicomial e que recentemente, né, muitas pessoas estão meio contra os nossos serviços de saúde mental. Como você vê isso? Ô, Débora, deixa eu te falar uma coisa. Tá picotando muito. Eu não consigo entender você de uma forma clara. Então, eu Tá, entendo uma palavra, outra, eu não consigo fechar a frase. tá. Então, eu vou perguntar para ver se você consegue me entender. Como você vê esse movimento hoje em dia Tá. da luta antimanicomial, onde nós estamos sofrendo pressões de alguns órgãos
para que se volte ao modelo antigo de atendimento? Ai, é outro ponto também bem delicado, né? É, Olha, Débora, como a gente vê isso, né? É aquela famosa frase da OMS, cuidar sem excluir, não. Então a gente está super engajado nessa situação. A gente tem uma história até curiosa. A gente tem uma paciente, é uma senhora que ficou 40 anos internada num hospital psiquiátrico no Rio. Depois desses 40 anos, ela retornou para a cidade. Ela, graças a Deus, muito bem amparada pela família dela. Ela tem toda a assistência lá no CAPES. Então, assim, a gente vê que ela é uma pessoa que foi muito sofrida durante esse período, mas agora, depois de 40 anos, de volta para a casa dela, com aquele programa de volta para casa, ela está reagindo bem. E com a presença do CAPES nas cidades, eu acho que o trabalho é muito bem feito, é um trabalho que a gente bate em cima mesmo, e a gente está dando o nosso, a gente que eu falo, nós profissionais da saúde mental, pelo menos pelos lugares que eu passo, por alguns simpósios que eu vou, a gente está no caminho certo. Eu não sei se eu consegui me expressar bem, gente, mas eu espero que eu tenha conseguido responder bem a pergunta de vocês. ah, também. Ô, Débora, Espera aí, eu Ana, estou vendo. Oi? tem uma pergunta aqui, tá? Que eu vou ler para você, Tá. tá? É do Cosme, tá? Hum. Como observar sinais de ansiedade na nossa equipe e como criar um ambiente mais harmonioso para a melhora do trabalho por conta da pandemia, tá? O Cosme, ele trabalha na área hospitalar, então ele falou, está perguntando o que a gente deve observar no nosso funcionário que está mostrando quais os primeiros sinais de ansiedade. Olha, é bem clássico. Eles queixam muito da pressão no peito, eles ficam muito irritados, muitas vezes perdem até a postura diante a equipe e até mesmo ao próprio paciente. Então, quando a gente detecta esses sinais, a gente chama esse colaborador para conversar, pergunta se está passando por algum problema, além do que aquilo que a gente já sabe, e a gente encaminha para atendimento psicológico e para atendimento médico mesmo. Se necessário for, a gente afasta esse funcionário, pelo menos para esse momento crítico, ele desviar do foco do acontecimento. Mas a gente tem muita história de funcionário muito angustiante, muito agitado, acaba sendo até grosseiro com alguns membros da equipe, mas nada que a gente não consiga fazer um trabalho psicológico com ele e a gente consiga resgatar esse comportamento até então não observado. É um trabalho de equipe muito intenso, não só com o paciente, mas com o profissional, com o colaborador do serviço. Eu acho, Antônio, que você colocou uma coisa muito importante, né? Que às vezes as pessoas, profissionais de saúde, eles manifestam o seu medo, que é normal, através da agressividade, de não querer tratar aquele paciente, se esquivar do cuidado, né? Quando a gente vai pedir alguma coisa, né? Que são, muitas vezes, para outros profissionais não tão preparados, não veem isso como uma ansiedade, né?
vê isso como não quer, não faz e não percebe que esse profissional está pedindo ajuda para a gente, né? Exatamente. Esse comportamento é um pedido de ajuda para a gente. E também, Débora, existe muito preconceito quanto ao serviço, né? As pessoas são muito ignorantes, as pessoas têm medo de procurar um serviço de saúde mental, porque dizem que só tem loucos lá, que a qualquer momento eles podem ser surpreendidos, serem agredidos. Então, a falta da informação também e desencadeia tudo isso. Eu queria até fazer uma parte aí, que eu vi que a Márcia Quevedo, que é a enfermeira que trabalhou comigo no Rio, na educação continuada, a gente fazia um trabalho muito legal, que era o recrutamento, seleção e treinamento do pessoal de enfermagem. E, infelizmente, eu falo muito isso aqui em São Lourenço, eu sinto muita falta de ter uma entrevista antes desse funcionário entrar para trabalhar, avaliar o perfil profissiográfico dele, porque trabalhar na saúde já não é tão fácil assim. Agora, trabalhar na saúde com a doença mental é mais delicado ainda. Então, eu penso que os profissionais para trabalharem neste setor, eles deveriam passar por uma avaliação psicológica antes, até para ver se realmente são pessoas que estão preparadas, de uma certa forma, para lidar com esse público com transtorno mental. Porque quando eles estão em crise, eles são muito agressivos. A gente já teve histórias de funcionário que, né, levou um soco na cara, a gente muitas vezes escuta palavras deprimentes, a gente está trabalhando focado numa coisa, daqui a pouco é uma televisão que cai no chão, é uma cadeira que voa num outro paciente. Então, as pessoas, psicologicamente, elas precisam estar preparadas para desenvolver esse trabalho. E eu acho que, se pudesse ser dessa forma, com certeza ajudaria muito esses funcionários. Uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, que você fala da agressividade que nós enfrentamos no serviço de saúde mental, como nós podemos enfrentar em qualquer outro lugar, né? A gente tem que entender também que toda vez que o paciente, às vezes, vem, nos agride e tal, ele está pedindo ajuda, ele não está legal. E a gente tem que levar para esse lado, e nunca levar para um lado pessoal, né? Lógico. Muito importante. Muito importante. Não sei se você concorda com isso que eu falei para você, né? Então, que a gente não pode deixar misturar, não é isso? O lado profissional com o lado pessoal. É um paciente que um dia te agrediu, verbalmente, fisicamente, mas a partir do momento que a gente entra ali, a gente sabe que a qualquer momento a gente vai ser refém de alguma situação dessa. Então, a pessoa realmente tem que abrir mão de muita coisa muito certinha, porque tem hora que muda completamente o cenário do serviço. Então, Ana Cláudia, já não tem mais perguntas, né? Pessoal, não tem. E a gente que eu vou colocar, né? Livre para você estar falando, se despedindo, alguma coisa que eu deixei de perguntar, que você gostaria de ter falado. Olha, as minhas considerações finais são essas. Em primeiro lugar, gratidão pela oportunidade. Peço desculpas se não foi uma live 100%, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu falei isso para a Débora e a gente fica, claro, nervoso. Então, vocês me desculpem. E eu queria convidar todos que estão assistindo, que moram aqui na Redondeza, para conhecer o nosso CAPS.
É é um prédio novo, muito bem estruturado, com profissionais de altíssima qualidade, e eu ainda fico mais lisonjeada ainda, porque eu trabalho num CAPS que leva o nome do meu avô. Então, se eu já fazia o meu trabalho feliz, me sentia realizada, agora muito mais. Foi uma grande homenagem, eu fiquei muito feliz por isso, por poder trabalhar lá. E quero dizer, gente, assim, o paciente mental ele precisa muito, muito da nossa paciência, nossa tolerância, precisa muito ser ouvido, porque as pessoas hoje não têm paciência para isso. O problema dele é dele, o meu é meu, e não é assim que funciona. Muitas vezes a gente até esquece um pouquinho dos nossos problemas para dar atenção para quem precisa muito mais que a gente é sadio, graças a Deus. E é assim uma mensagem que eu deixo para vocês refletirem. Os transtornos mentais, eles roubam um pedaço da vida da gente, mas eles roubam um pedaço da vida da gente com o descaso e a desassistência. E com isso acabam roubando o restante da vida que a gente tem. Então, se a gente, a cada dia, puder ouvir um pouquinho mais esse paciente, puder participar de uma oficina com esse paciente, dar essa atenção que ele precisa, que muitas vezes ele não tem em casa, porque às vezes o paciente fica lá em acolhimento noturno com a gente, e no momento da alta a gente tem que acionar o CRAS, o CREAS, porque ele não tem nem aonde morar, porque a família não quer ter esse paciente dentro de casa. Então, é muito importante a gente abrir o nosso coração e deixar o nosso ouvido a postos para que eles possam usar dessa ferramenta que a gente tem de escuta, de ajuda, para minimizar o sofrimento dele, que já é tão intenso. Então, Geraldo, eu agradeço, né, a sua participação, foi excelente. A Você primeira venceu, vez é bem traumatizante. você venceu a sua timidez, eu te falei que você ia vencer, eu acho que as colocações foram ótimas, Ai, tá? Nadine. E, e eu gostaria, né, de agradecer a participação de todo mundo. E antes de encerrarmos, né, essa live, gostaríamos de lembrá-los que as inscrições para o vestibular de 2021 da faculdade já estão abertas e para maiores informações, vocês podem acessar o nosso site, que é www.fwb.edu.br, ou entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, tá? E eu agradeço também todos vocês que participaram dessa live, que estiveram aqui conosco, e desejando a todos um ótimo final de semana. Pessoal que participou da live, eu vi muito ex-alunos aí, tá? Obrigado pela participação, gostei muito de rever vocês, né? Eu Nem também. existia celular, né? Agradeço de novo sua participação, Ana Cláudia, foi muito importante. Vou te chamar mais vezes, Ah, que bom. tá? Vai ser um prazer. Que eu acho que é um assunto que não se esgota aqui, né? É um assunto que pouco se fala. Então, por isso que eu vou te chamar mais vezes. Gente, eu agradeço a participação de todo mundo, tá? E até a próxima.